eu coloquei essa entrevista. Quem é esse cara? Esse cara é Augusto Cury. Ele é um psiquiatra e ele é um psiquiatra e ele escreve livros, né? Eu não sei, nunca li um livro dele e agora que eu o conheci melhor, aí é que eu não vou ler mesmo, né? Porque o cara é totalmente maluco. A gente já viu metade da entrevista dele e na primeira metade da entrevista dele, ele simplesmente disse que o Bolsonaro deixou legado, que ele admira alguns legados do Bolsonaro e que presta atenção, ele disse que a única coisa que o Bolsonaro não fez direito foi administrar a pandemia. Só, mas ele nem especificou uma coisa muito grave. Ele não administrou bem a pandemia. Ele nem tocou no assunto tentativa de golpe de Estado. Esse cara aqui, ele é meio que ditadorzinho, tá? Ele nem tocou no assunto de ditadura, ele não tocou no assunto de militarismo, ele não tocou no assunto de tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro, de nada. Ele meio que admira o Bolsonaro, tá? E parece que ele odeia o Lula. Esse cara aqui. Então é mais um do mesmo. Ele falou de várias coisas, tá? De segurança. Ele falou e não falou nada. O cara é totalmente perdido. Ele não conhece o básico do básico de administração pública. Não conhece nada. Então daqui pra frente a gente vai continuar vendo. E parece que ele vai falar de anistia, vai falar de outras coisas, tá? Então vamos continuar assistindo aqui. Vamos seguir a live. Bora. O Paçoca News, né, ele falou assim, esse vídeo, de novo, Paçoca News, por favor, quando você for escrever alguma coisa, você tem que perguntar ou você tem que saber o que aconteceu. Como é que eu vou passar esse vídeo de novo? Eu vou passar ele da metade pra frente, porque a gente não terminou de ver esse vídeo. Então, Paçoca News, poxa, assim, sabe, pessoas daqui da própria live, às vezes, fazem umas perguntas que é meio bizarro, sabe? Eu me sinto mais atacado quando é fogo amigo do que com o bolsonarista me atacando, sabe? Então esse vídeo não é de novo, porque quando ele escreve esse vídeo de novo, tem gente que pode ir embora achando que eu vou repetir um vídeo. Eu nunca repeti uma pauta aqui, nunca. Nunca houve uma pauta repetida em 5 anos de live. Então a gente vai continuar, eu falei no começo da live, nós vamos continuar o vídeo que paramos pela metade. Eu acabei de explicar e a pessoa escreve, de novo? Sabe, é inacreditável, gente. Mas vamos lá, vai, vamos lá, vamos chegar, vai. Eu quero dizer que mais do que o crime organizado, o maior problema é um Estado desorganizado que não abraça a sua população. Houve mais de 45 mil mortes em 2023 e 1.562 mulheres morreram ano passado, um feminicídio. Bom, o governo tem de atuar na segurança, mas o ideal seria não apenas um combate firme, rigoroso, mas chegarmos antes do crime. Nós temos toda uma inteligência, todo um equipamento. Gente, a Bettina Graef fala assim, Vitor, se der, responde sobre a STF dosimetria. Bettina, eu já falei aqui 1 bilhão de vezes, né? Mas se você quiser que eu fale de novo, eu falo. Mas vamos primeiro terminar aqui, que ele vai falar, por exemplo, ele vai falar aqui como se fala? De anistia e tudo mais, e depois a gente fala sobre isso, mas caramba, eu acho que quem me segue aqui, acho que já viu, pô, eu passei aqui a votação da dosimetria, Bettina. Não entendi. Câmeras, para que possamos, de fato, pela primeira vez, todo o Brasil se sentir mais seguro. Mas se o Estado não entrar adequadamente, se só usar armas, não usar inteligência, não usar câmeras, não usar toda uma tecnologia que outros países têm, nós vamos continuar enxugando o gelo. E por que o senhor está reclamando do governo federal, se não é o governo federal que faz isso? A segurança pública ela é feita pelos governadores de estado, pela Polícia Civil e Polícia Militar.
que é comandada pelo governador do estado e pelo secretário de segurança. Eu queria saber o que você, como candidato a presidente do governo federal, o que você tem a ver com isso? Eu não entendi. E nós vamos assistindo a criminalidade continuar ganhando musculatura no país. O que o senhor vai falar? O senhor não falou nada. Alguns dos seus adversários no campo da direita prometem anistia, ou melhor, liberar todos os presos que estão envolvidos no 8 de janeiro, inclusive ao próprio Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor avaliasse essa proposta. Se o senhor for eleito, qual vai ser a sua posição em relação aos presos do 8 de janeiro e qual a sua posição em relação ao PL da dosimetria que vai... A Betina pediu dosimetria, vamos ter que falar da dosimetria aqui então já vamos engatar o assunto. Cujo veto vai ser avaliado agora pela sessão conjunta do Congresso Nacional. Olha, Pedro, minha posição é muito clara. Há mais ou menos um ano, sem haver nenhum envolvimento com a política, eu pedi, através das redes sociais, que os ministros da Suprema Corte, e muitos ali têm notável saber jurídico, pudessem rever a dosimetria. Muitos ali têm notável... Muitos ali? Não são todos? Muitos ali? O senhor não sabe uma linha de direito. Muitos ali têm notável... Aí você pediu para rever a dosimetria? Acho que esse cara nem acompanhou a votação. Eu intervim em relação a Débora e disse que não era possível uma mulher com um batom pintando perder o mané, quisesse derrubar o governo. Meu Deus do céu, começou, gente. Esse cara quer ser presidente da República. O cara ignora os artigos do Código Penal. Ele ignora como é feita a aplicação da lei. Ele ignora os crimes. Ele ignora que a dosimetria foi dada no mínimo possível. Ele ignora o que é concurso de pessoas, do artigo 29, ele ignora o artigo 288, associação criminosa, ele ignora o dolo, ele ignora tudo. Tipo, foda-se. Eu tirei do meu rabo a opinião que todo mundo é inocente. Ele tirou do rabo. E tendo 2 filhos que estavam chorando quase... Tem um cara aqui na live chamado Cleidson Beraldi. Ele falou assim: Vitor, tu é burro, sabe nada de direito. Cleidson. Cleidson, sabe o que significa Cleidson, né? É o filho da Cleide, né? Cleide, son, né? Son, filho da Cleide, tá? Então, alguém na tua família era fã do Trump, provavelmente, queria morar nos Estados Unidos, aí te chamaram de filho da Cleide, né? Então chama Cleidson. Cleidson é o filho da Cleide. Ô filho da Cleide, fazendo favor, em vez de você falar que eu não entendo nada de direito, faz o seguinte, me dá uma aula grátis aqui, liga pra mim, o meu telefone tá aqui na tela, ó. O meu telefone tá aqui na tela. Então, filho da Cleide, liga aqui pra mim, tá? E eu vou te ouvir com muita atenção, sabe? Porque eu sou apaixonado pelo direito, né? Tô cursando direito, é minha segunda faculdade, tô cursando novamente. E eu quero muito aprender alguma coisa nova, muito. Além da faculdade. Então eu tô aguardando a tua ligação pra tu me explicar como funciona, tá bom? Se tu não ligar aqui, tu é só um bosta de um covarde de merda, só. E filho da Cleide. Se você ligar aqui, eu vou te escutar e vou aprender, tá bom? Olha, o Ivan Castro, querido, maravilhoso, ele acabou de mandar aqui um super sticker muito generoso. Eu te agradeço muito. Um beijo no teu coração. Muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Bom, vamos lá então. Olha, vamos colocar coraçõezinhos aqui pro Ivan Castro, queridos, por favor. Vamos? Um beijo. Obrigado, querido. Vamos lá. Quase que dia e noite, clamando pela mãe, que não sabia qual o crime que a mãe cometeu, e aquela ausência causando traumas inexprimíveis. Existe um fenômeno na mente humana
Gente, ele falou que a prisão do pessoal do 8 de janeiro causa muitos danos irreparáveis no psicológico das pessoas. Ah, é só eles? Todos os presos do Brasil, ninguém sofre dano? É só os do 8 de janeiro? Gente, esse cara é muito oportunista. Ele quer tirar uns votinhos do pessoal do 8 de janeiro, né? Vamos lá. Olha, o Bira Teodoro falou que o filho da Cleide é o Cleidinho. Ai, meu Deus. É o Cleidson. Cleidson. Né? O Cleidson só falou que eu sou burro, né? Mas ele não veio aqui ainda, né? Olha lá. Olha o que ele escreveu aqui. Deixa eu ver o que o Cleidson escreveu aqui, ó. Olha lá, vamos lá. Ó. Discutir com burro é perder tempo. Ele não sabe nem escrever, gente. Ele não sabe escrever, ele não sabe nem conjugar o verbo. O cara escreve tudo errado. Olha lá. Aprendeu nada ainda. Tipo, ele não sabe escrever. Ele inverte as palavras. Ele não sabe nem escrever, coitado. Dá até pena, né, o Cleidson. Ô, Cleidson, você não tem que falar sobre direito, querido. Você tem que voltar pro primário e aprender o português de novo. Tá? Volta pro português. Eu acho que não é nem direito que a gente tem que... Eu ia começar aqui a conversar com você sobre português primeiro. Tá? Vamos lá. Que eu chamo de RAM, registro automático da memória. É o biógrafo do cérebro. Ele registra tudo sem autorização do eu. A ausência de uma mãe, um dia, registra experiências traumáticas que não são apagadas. Então a dor dessas crianças eu levei em alta consideração, fiz esse pedido. No outro dia, o Dr. Moraes pediu para o Gonê para que ele pudesse libertá-la e ela se libertou. Tá? Ah, não! Ah, não, não é possível. Não. Gente, ele acabou de dizer, esse cara acabou de dizer que ele que libertou a Débora do batom. Mano, esse cara acabou de dizer que foi ele que libertou a Débora do batom. Ah, não, gente, não dá. Mais um louco na presidência, não dá. Não dá. Candidato a presidente é louco. Olha o que esse cara tá falando, gente. Presta atenção. Eu intervi em relação a Débora e disse que não era possível uma mulher com um batom pintando Perdeu o Mané, quisesse derrubar o governo e tendo 2 filhos que estavam chorando quase que dia e noite, clamando pela mãe, que não sabia qual crime que a mãe cometeu. É lógico, uma criança não vai saber qual crime, porque nem o senhor parece que entendeu qual crime foi. Se o senhor, com essa idade, não conseguiu entender, né? Porque o senhor é ignorante de direito, imagina as crianças, né? E ainda mais com os advogados mentindo pro cliente, né? E aquela ausência causando traumas inexprimíveis. Existe um fenômeno na mente humana que eu chamo de RAM, registro automático da memória. É o biógrafo do cérebro. Ele registra tudo sem autorização do eu. A ausência de uma mãe, um dia, registra... Então, o que a gente tem que fazer? Vamos soltar todos os presos do Brasil? Porque esse problema aí é muito grave. Vamos soltar todos os presos, então? É isso? Cara, esse cara é maluco, totalmente maluco. Ele é psiquiatra. Experiências traumáticas que não são apagadas. Então a dor dessas crianças eu levei em alta consideração, fiz esse pedido. No outro dia, ele fez esse pedido ao Moraes e ele falou que no outro dia que ele pediu, o Moraes soltou. Eu espero que o pessoal da CNN tenha respondido, porque eu não vi isso aí. O Dr. Moraes pediu para o Gonê. Gente. Experiências traumáticas que não são apagadas. Então a dor dessas crianças eu levei em alta consideração, fiz esse pedido. No outro dia, o Dr. Moraes pediu para o Gonê para que ele pudesse libertá-la e ela se libertou. Tá? Ela foi para casa e foi com tornozeleira. E a partir daí eu comecei a ajudá-la sem comentar. Gente, a Débora do batom não foi solta por causa desse cara. É mentira. Ele mente. A Débora do batom
foi solta em prisão domiciliar humanitária porque ela tem filhos menores de idade. É só por isso. Isso tá na lei. O Alexandre de Moraes aplicou a lei. A lei. Porque o Alexandre de Moraes é muito bonzinho, porque nem deveria poder. Porque crimes com violência ou grave ameaça nem deveriam ter esse tipo de regalia. Tá tudo errado. O Alexandre de Moraes tá muito bonzinho com esse pessoal. Agora esse cara, ele é muito oportunista. Ele tá falando que o Alexandre de Moraes soltou por causa dele. Gente, é muito bizarro. Tá com ninguém e eu falei uma coisa para ela, olha, você, Débora, pode ter todos os motivos do mundo de se achar a mulher mais injusta, mas para que você transforme o caos em oportunidade, os dias... Mulher mais injusta ou mulher mais injustiçada? Foi o ChatGPT que escreveu teus livros? Mais tristes, nos capítulos mais importantes, não se posiciona como vitimista. Até brinquei com ela. Faça do limão uma limonada. Se você escreveu, usou um batom, por que você não monta uma linha de batom e sobreviva? Ah, vai tomar no cu, cara. Ah, vai tomar no cu. Mano. Ai, mano. Cara, ele falou pra ela montar uma linha de batom do golpe. Pra ela vender uma linha de batom. Símbolo do golpe de Estado no Brasil, mano. Esse cara, ele tem que ser... Mano, não é possível, cara. Não é possível. Cara, o que tá acontecendo com o nosso país, velho? Cara, olha o que esse cara falou, mano. Não é possível. Eu não tô acreditando nisso aqui. Eu não tô acreditando, mano. O que é isso, velho? Pode ter todos os motivos do mundo de se achar a mulher mais injusta, mas para que você transforme o caos em oportunidade, os dias mais tristes, nos capítulos mais importantes, não se posiciona como vitimista. Até brinquei com ela. Faça do limão uma limonada. Se você escreveu, usou um batom... Ah, se você deu um golpe... Sabe o que eu vou fazer, gente? É o seguinte, ó, você que deu o golpe de Estado... você que usou um estilingue, monte uma marca de estilingue. Você que quebrou lá um quadro com um bastão de ferro, lance uma marca de bastão de ferro e venda. Porque os golpistas vão comprar. Mano, o cara não tá entendendo que ele tá incentivando, ele tá fazendo apologia a criminoso, ele tá fazendo uma incitação ao crime. Incitação ao crime descarada. Ele tá mandando uma golpista que escreveu uma frase atentando contra a democracia, protegida por outros 10 mil golpistas que já tinham acabado com tudo. Ele tá falando pra ela fazer uma marca de batom, pra vender a marca de batom, incentivando o golpismo, como se o que ela fez não fosse nada. Cara, isso aqui é um criminoso! Por que você não monta uma linha de batom e sobreviva? E a Débora, ela deu risada, ela agradeceu muito. E eu pude ajudar o marido dela também. E eu vi a dor dessa mulher. Você não imagina o que ela passou. Mas o senhor daria o perdão presidencial de Jair Bolsonaro? Eu daria para quase todos que estão ali. Eu não sei se daria para todos. Para aqueles que são cabeças, para aqueles que tinham consciência. Porque eu não conheço exatamente a história e os elementos jurídicos que compõem toda aquela peça. Mas pode ter certeza, se eu tivesse o privilégio de sentar na cadeira de presidente, grande parte das pessoas que estão ali cometeram crimes muito menores do que isso, desse escândalo do Banco Master, estão lá presos e já pagaram uma... Meu Deus do céu, ele não tem nem ideia do que é golpe de Estado, gente. É um louco. É um louco, ele não tem ideia que ele tá querendo um cargo que essa golpista aí queria arrancar.
Essa golpista Débora do Batom, ela queria tirar um presidente eleito da cadeira dele. E esse ignorante aqui, ele quer ser presidente. O Bira Teodoro falou, a Fátima de Tubarão vai vender papel higiênico. Exato. Ela pode vender privada, né? Porque ela cagou usou o banheiro do Alexandre de Moraes, né? E falou, caguei mesmo, sujei essa merda aqui, sujei tudo, vamos pegar o Moraes agora. Gente, as pessoas não entenderam. Gente, as pessoas não entenderam o crime, gente. Esse cara aqui tá incentivando a Débora do Batom. Ele tá botando na cabeça dela, como psiquiatra, que ela não fez nada. Eu tenho que perguntar pra esse ignorante, por que que a Débora do Batom não foi lá um outro dia qualquer e fez aquilo? Por que que ela esperou o 8 de janeiro pra ir lá escrever na estátua, ignorante? Cara, tu é um ignorante não só no direito, mas tu é um ignorante na coisa básica, que é a democracia. Tu quer ser presidente de uma democracia sem entender o que é democracia e o que é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Cara, eu não imaginei que esse cara era tão louco. Uma sentença absurda. A sentença é absurda? O senhor disse que nem conhece a sentença. Primeiro que sentença não é dada por colegiado. Sentença é dada por juiz singular de primeiro grau. É acórdão. E um acórdão é formado por um colegiado. São 11 juízes. 11 juízes. É acórdão na sentença, ignorante. Cara... O Daniel Teixeira fala assim, viverei de vender fusível de moto. Comprei uma motoca que queima 10 por viagem. Pelo menos sou bobo. Não sou criminoso. Vai entender essa porra. Caramba, Daniel, tá tendo BO com aquela moto? Tu falou, né, que molhou, né? Putz, cara. Embaçado, hein, cara. Vamos lá. Bolsonaro também? O Jair Bolsonaro eu analisaria. Muito provavelmente, se eu tivesse convencido com uma equipe de pessoas que ele não cometeu crime o suficiente para estar... Gente, ele ia pegar uma equipe de pessoas para dar opinião sobre o que ele acha do crime do Bolsonaro. 11 ministros do Supremo não é suficiente. E o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República mais 11 ministros do Supremo não vale nada. O que vale de verdade é a opinião dos amigos dele. Gente, como um cara desse tem... Não, ele acabou com a carreira dele, né? Se ele é psiquiatra, vocês já estão entendendo quem é o louco da história, né? O cara é muito ignorante, ele tem coragem de falar umas atrocidades dessa. Eu não sei o que é pior. Se é ele falando essas atrocidades, ou se são os jornalistas que não estão rebatendo. Encarcerado, eu provavelmente eu libertaria. Mas eu não tenho segurança ainda porque eu não tenho todos os elementos. Provavelmente eu libertaria. Para fazer esse julgamento. Agora, uma coisa é séria. Aquele homem sofreu uma facada e ele tem uma hipercicatrização. O Edson Gilberto Pim falou, será que ele pegaria as pessoas do teu programa, Vitor? Não entendi. Não entendi. Se ele convenceria alguém? Quem acessa o meu programa aqui tá achando ele um louco, né? Provavelmente. Imagina, passou pelo caos, frequentemente tem as suas alças presas e passam por uma situação dramática. Quem é médico, como eu, sabe o que ele está passando, inclusive emocionalmente. Então, nós temos que ter compaixão, sim, é vital. Claro que temos que ter rigor jurídico. Alguém leu um livro desse cara aqui? Graças a Deus eu nunca nem passei perto de um livro desse cara. Um oportunista, né? Dá pra ver que ele é um oportunista, né? Jurídico. Mas a justiça tem de ser cega. Mas se ela não tiver coração, ela é uma injustiça. Como é que é?
A justiça tem que ser cega, mas ela tem que ter coração. Do que tu tá falando? Que coração é esse? Do que ele tá falando, gente? Deixa eu ver quem tá falando aqui. Alô? Fala comigo, Victor. E aí, meu irmão, o que manda? Daniel Teixeira, gente. É que eu nunca sei de onde que ele tá ligando, mas beleza. Sou eu, advogado eletricista de motos. Se precisar de alguém que entende fusível, Twister é comigo, velho. Tá se ferrando. Olha aí só. Com essa Twister aí, mano. Ah, nada, eu aprendi. Agora tem um alicate de bico, todo especial. Não, eu tô chato, só cheio das ferramentinhas. Ela fica mais tempo aberta que fechada agora. Posso comprar Twister, você tem que ter um alicate de bico bom, uma sacola de fusível e uma de clipes, porque nem os fusíveis bastam. Aí você põe clipes e torce pra não pegar fogo até o final da viagem. Ó, vamos lá, primeiro lugar, parabéns pelo canal, 100 mil, marca boa, vários outros 100 mil virão. Obrigado, querido, você ajudou muito nisso, querido, você é um amado aqui da live. Aqui, eu queria avisar para esse senhor aí que se uma pessoa que levou uma facada tem que sair da cadeia, o que a gente vai fazer com o Lessa, atirador da Marielle lá, aquele atirador ninja do deserto bom pra cacete? Então, ele tá falando que todos os presos... Ele tá falando que todos os presos sofrem muito psicologicamente. Tá bom, mas é assim, todos sofrem, né? Mas agora ele entrou no assunto da facada, um risco de faca na barriga do bucho lá. E o Lessa que tem uma perna a menos. E aí, vão soltar o Lessa, né? Então, cara, ele tem umas teorias malucas, eu não sei, ele tá misturando psicologia com... Aí ele falou que tem que ter coração, que a justiça é cega, mas tem que ter coração. Eu não entendi direito isso aí, a relação de uma coisa com a outra. Há pouco tempo eu li um livro desse cara pra tentar entender. Agora eu entendi porque que eu não entendi. Ele deve escrever o livro com aquela listinha que fica olhando pra mesa e fica dando volta. Eu li o livro e continuo sem entender. Não, eu nem passei perto, cara. Agora que eu não passo mesmo, né? Eu te contraindico. Aqui, mas é isso, cara. Eu liguei só pra dar esse toque aí. Se facada vale isso tudo, imagina uma perna amputada. O Lessa falta uma perna, então a gente tem que ir lá e dar um prêmio pra ele e pôr ele na casa dele deitadinho lá. Não, quantos já não tiveram algo parecido, cara? Esse cara é um oportunista. Ele é assim, eu tô achando que ele é burro, mas na verdade eu tô achando que ele é oportunista. Ó, burro ele não é não, porque assim, se estudou o tanto que ele estudou e é burro, nossa, aí tem que ser uma coisa que a gente vai ter respeitado, porque pode ser doença, Eu tô achando que ele é oportunista, ele tá querendo agradar o bolsonarismo pra ver se ele pega uns votinhos do bolsonarismo. Jorge Messias 2, vai tomar uma atravessada dobrada no meio com areia que vai aprender o que é bom. Exatamente. Cara, obrigado, meu irmão. Um beijo no teu coração. Sucesso pra nós e sorte pro resto, é o que sobra pra eles. Valeu, meu irmão. Até mais. Valeu, tchau. Um abraço pra todo mundo. Um abração, tchau. Até mais. Vou te dar uma caixa de fusível de presente. Ah, desligou antes. Gente, tem um cara aqui chamado W Coast, né? Como todo bolsonarista covarde, ele não entra nem com a foto dele, nem com o nome verdadeiro. Aí ele tá falando aqui assim, quem matou o Celso Daniel? Olha o papo do cara, mano. Olha o papo do cara. Tipo assim, aleatório. O tio Gil falou assim, Victor, ele falou que é médico. Mentira. Não, ele é psiquiatra. Psiquiatra não é médico? Eu não sei. Injusta, porque ela poupa pessoas que cometeram crimes graves, que têm condições de pagar ou têm condições de proteger e, infelizmente, aprisiona aqueles que não têm recursos. Juliana, esse projeto da dosimetria, né, que foi aprovado pelo Congresso, tem uma votação próxima agora para derrubar o veto presidencial, tem possibilidade de... Gente, por que será que, assim... Essa live aqui é uma das lives que mais bolsonaristas entram, né? Que os caras vêm aqui, participam, escrevem. Por que nenhum deles me liga pra debater, gente? Por que será? Olha, a CNN não deixa o telefone deles pra você participar ao vivo. A UOL não deixa o telefone pra participar ao vivo. Nenhum programa deixa pra participar ao vivo. Aí o meu, que eu deixo, ninguém liga. Eu vejo na UOL os caras escrevendo, os bolsonaristas xingando no chat. Né? Aí eu falo, não precisa me xingar no chat. Você me liga e a gente debate ao vivo. O cara não liga. Não liga. Por que será? É tipo isso aqui, ó, quer ver? Quer ver? Ó, eu vou mostrar pra vocês um exemplo. É tipo esse vídeo aqui, ó.
É tipo isso aqui, ó. Ó, quer ver? Ó. Imagina que eu sou o portão. Todo mundo reclama, por exemplo, na UOL, que o portão tá fechado. Então todo mundo fica só no chat xingando. Por quê? Porque no chat você xinga, faz o que tu quiser e você não vai conseguir participar do programa. Aí o meu, eu abri o portão, ó. Ó, aí todo mundo, os cachorros tudo latindo lá, ó. Ó, é assim, ó. Ó lá. Aí eu tirei o portão, ó. Tirei o portão. Eu tirei a barreira pra gente debater. Aí os caras não ligam. Os caras não ligam. Os caras são assim, ó. Todo mundo latindo, maluco, ó lá. É tudo bolsonarista, é assim, ó. Bolsonarista é assim, ó. Acabou. Só late, os bolsonaristas só ficam latindo no chat. Só late no chat. Né? Só no chat fica latindo. De reduzir penas para crimes hediondos, né? Vai muito além desse grupo que a gente está comentando aqui dos ataques do 8 de janeiro. O que o senhor acha desse projeto? Isso deve ser, de fato, derrubado? Como é que a gente pode avaliar essa proposta? Juliana, o Brasil, eu pergunto para vocês, encarcera muito ou pouco? Essa é uma grande tese. Muita gente acha que o Brasil encarcera pouco, mas ele é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Ele encarcera 850 mil pessoas aprisionadas e às vezes encarcera mal. Quem devia estar lá não está lá, entendeu? E ele encarcera 300% a 350% a mais que a... O Marlon falou assim: esse bosta desse Augusto Cury ganhou a vida vendendo livros de autoajuda para pobre e para piorar a imprensa. E para piorar, a imprensa é sempre auxiliar da extrema-direita. Ah, entendi, Marlon. Os livros dele são tudo de autoajuda. Ele é tipo um Pablo Marçal, né? É porque tem gente que vai lá e compra essas merda, não sei porquê, né? Vamos lá. Que a China, que tem 1.600.000. O Rodrigo, Rodrissa, alguma coisa assim, o Rodrigo, deve ser Rodrigo, ele falou assim: é igual o cachorro que corre atrás de roda do carro. Quando o carro para, o cachorro não sabe o que fazer, né? Fica com cara de merda. É exatamente isso. O cachorro vai lá, quer morder o carro, quer morder a roda do carro, aí o carro para, aí o cachorro... Nunca cheguei nessa parte, né? Aí o cachorro vai embora, né? Porque não tem o que fazer, né? É sempre assim, né? Tu dá a oportunidade do cara fazer o que ele quer vir aqui, acabar comigo no argumento. Aí tu fala, tá bom, pode ligar aqui, pode ligar. Aí o cara, não dá pra ligar agora, não tem como ligar agora. É tipo isso. 1.650 prisioneiros. Por incrível que pareça, as pessoas não leem o Brasil, não estudam a segurança, não percebem esses fenômenos. Agora, a dosimetria para crimes hediondos, não. Para quem comete crime violento... Meu Deus do céu. Olha, eu nem sei por que não colocaram o golpe de Estado como crime hediondo. Ele acha que o golpe de Estado não é crime hediondo. Será que ele sabe que na ditadura mataram um monte de gente? Será que ele tem ideia de que quando acaba a democracia num país e um governo totalitário assume, ele pode matar quem ele quiser, que não vai acontecer absolutamente nada? Não tem mais justiça? Cara, esse cara é totalmente ignorante, gente. Não deveria ter... As opiniões dele é opinião de gente que nunca estudou nada, aquelas opinião de rua, de qualquer coisa, sabe? Qualquer nota. É opinião sem embasamento nenhuma, sabe? É simples opinião. Ou de senso comum, sabe? Coisa besta.
ter atenuante de pena. A cada 45 segundos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. Isso é uma dor inenarrável, ou sofre maus tratos. Inclusive, na Câmara dos Deputados tem uma PL com meu nome, a PL Augusto Cury, para inibir o predador sexual, porque se ela passar e está em regime de urgência, a partir de agora, o Brasil será o primeiro país do mundo que vai ter uma lei onde toda criança que nasce em território brasileiro, não importa se ela está na periferia ou se ela mora, por exemplo, em Alphaville, toda criança passará por uma consulta médica isenta e uma consulta de um psicólogo para ver se há predadores sexuais envolvendo a criança e até para contribuir para que a criança possa ter defesas contra esse. Não entendi. Não entendi. A criança acabou de nascer e vai passar por um psicólogo? Não entendi. Por uma consulta médica isenta e uma consulta de um psicólogo que nasce em território brasileiro, não importa se ela está na periferia ou se ela mora, por exemplo, em Alphaville. Toda criança passará por uma consulta médica isenta e uma consulta de um psicólogo para ver se há predadores sexuais. Mas quando a criança nasce, ela já não está sendo acompanhada por um médico? Ou será que as crianças têm nascido aí na sala de casa? Eu não entendi. As crianças não estão nascendo no hospital mais? Ele tem filho? Gente, eu não tô entendendo, gente. Eu tô meio zoado aqui nas ideias dele. Eu não tô entendendo nada. Se ela mora, por exemplo, em Alphaville, toda criança passará por uma consulta médica isenta e uma consulta de um psicólogo. Mas isso já não é o SUS? O SUS já não é assim? Eu não entendi. Gente, eu não tô entendendo o que ele quis dizer com isso. Alguém conseguiu entender? Porque assim, eu não quero criticar o projeto dele. Eu quero saber se eu não entendi algo aqui. Se a criança nasce e já é acompanhada por um pediatra, já é acompanhada por médico, a mãe também é acompanhada, se nasce no hospital, já tem lá a equipe médica. Não entendi, gente. O que está acontecendo, gente? Para ver se há predadores sexuais envolvendo a criança e até para contribuir para que a criança possa ter defesas contra esses predadores sexuais, porque muitas vezes está muito próximo da própria família. Então eu sou muito preocupado. Eu não deveria ter, obviamente, um atenuante para crimes nessa área. Não deveria ter atenuante para crimes contra as mulheres. Mais de 1.560 mulheres morrem no país. E além disso... Gente, ele fala aleatório, uns bagulho aleatório, ele joga assim, ó. Ele não explica nada, ele não explica como vai funcionar, ele não explica absolutamente nada, aleatório. Não sei do que ele tá falando. Alô? Alô? Oi, pode falar, querido, pode falar, tô te escutando, só que tem que diminuir a televisão aí, que eu tô ouvindo minha voz aí, de fundo. Sim, beleza. Ô, Vitor, esse Augusto Cury, além de ser uma vergonha, ficou vendendo muitos livros de autoajuda nos anos 90. É um absurdo que enganou muitas pessoas, entendeu? Ganhou a vida dando ilusão errada para pessoas mais pobres. É uma honra poder falar com você, tá bom? Que isso, querido. Tamo junto, querido. Você é um grande cara novo da esquerda aí pro Brasil, evoluindo, entendeu? E eu acompanho a esquerda desde 2013, sou TI, entendeu? Sou um ex-hacktivista. Qualquer coisa que você precisar, eu sempre tô aí pra ajudar. Legal, que bom. Um cara desses você vê que é um absurdo, entendeu? Nem acredito que eu consegui ligar pra você, entendeu? Isso é uma honra. Agora, que isso, eu sempre atendo, querido. Você pode ligar. Eu acho que eu não falei com você agora esses dias, agora? Eu não te respondi, acho que no WhatsApp? Foi, justamente, foi. Ah, eu lembro de você, eu lembro. Bestinha, velho. Eu lembro de você. Então, olha, qualquer coisa que você precisar, eu posso ativar o modo hacker sempre pra te ajudar dentro da lei, viu? Tão tranquilo. Mas deixa eu te falar. Esse Augusto Cury, olha como é que a imprensa ela deixa essas pessoas falarem umas coisas sem nexo.
e nem Sim. interrompe a pessoa. Sim. A gente lembra na época da Lava Jato o quanto a imprensa, uma vírgula que alguém de esquerda comentava, eles interrompia, entendeu? Você vê hoje não, só porque um cara engravatado que ganhou dinheiro nos anos 90 vendendo livro de autoajuda para pobre, eles ficam fazendo desse jeito, vista grossa, só porque o cara de extrema direita, o cara, como se diz, é linha... A imprensa, como diz até o amigo Thiago dos Reis, não sei se você conhece. Conheço, claro. Diz, eu vou apoiar o Thiago dos Reis. comunista. Eu vou apoiar o Thiago dos Reis pra deputado federal, né, aqui pro São Paulo. Maravilha. E só para concluir, máquina, eu digo, essa imprensa, toda a imprensa de hoje, assim, essas grandes mídias, principalmente a CNN, que né, é um padrão americano que eles adoram, o que é a linha auxiliar da extrema-direita, entendeu? Eles criam um monstro chamado extrema-direita, acontece golpe militar e problema, e eles ficam querendo se isentar, mas a gente sabe que eles são linha auxiliar disso. Você perceba que nessa entrevista, o jornalista ele poderia ter falado assim só, eu não entendi o projeto, você pode explicar assim com mais... Era só falar isso, né? Não entendi o projeto, dá pra você explicar melhor? Quem foi o presidente que disse que pintou um clima, ia comer até Exatamente. carne de índio em ritual? Exatamente. Entendeu? Um cara complicado igual. Não, ele falou, Isso aí, não foi o Bolsonaro que falou que comia cabra, eu acho que quando era mais novo, ou era galinha, não lembro direito. Comedor de galinha. É. Eu moro no interior, tinha essas coisas antigamente, mas homens que tinham uma vida complicada, tinha essas coisas. Vamos ficar comendo, você sabe muito bem, para não falar aquele palavreado, animais, entendeu? E etc. Sim. Você tinha que ver como é que era. Então, Bolsonaro é um exemplo dessa defasagem, até da política institucional e da maneira de viver, entendeu? Sim, é absurdo, assim, esse Augusto Cury é um, assim, eu não sabia que ele era tão maluco desse jeito aí, eu tô impressionado. Pois é, enricou nos anos 90 em cima de muitas pessoas inocentes, coitada. Exatamente, exato. Mas é isso, querido, olha, vou conversar com você, obrigado, viu? Meu irmão, obrigado pela tua ligação, muito legal. Eu nem acredito, não tô nem conseguindo conceber uma situação dessa, entendeu? Não, para com isso, eu sou, vê aí, você mora em São Paulo ou não? Eu moro no interior de Minas Gerais. Ah, interior de Minas. Logo eu tô por aí, pô, para com isso, não fica me endeusando não, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra aí. Tá bom? Você é estilo um Thiago dos Reis da vida, não, você é fica demais, jovem e inteligente. Não sou jovem, sou velho já. Muito humilde, viu? Muito obrigado. Obrigado, querido. Tamo junto. Valeu, até mais. Valeu. Bom, vamos lá, gente. E falar nisso, né, gente? Eu não conheço o Thiago dos Reis, tá, gente? Eu nunca falei com ele. Não tenho contato de absolutamente nada do Thiago dos Reis. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei sabendo que ele vai se candidatar, né, a deputado federal. E eu acho que o Thiago dos Reis era um cara bom pra ele estar lá porque ele vai deixar os caras malucos lá, né? Então eu particularmente vou apoiá-lo, né? Deixa eu ver quem mais tá ligando aqui, só um segundo. Alô, quem fala? Ele vai deixar os caras malucos. Oi, alô? Oi, tem que desligar a televisão aí. Victor, é você? Sou eu, querida, pode falar. Mas tem que abaixar a TV, abaixa a TV. Eu tô tentando, ela tá brava. Pronto, consegui. Vitor, não, é que eu tô vendo aqui você falando do Cury, né? Sim, isso. Aí eu até fiquei escrevendo um monte de coisa que eu não consegui. Eu falei assim, eu só vou ligar pro Vitor pra dizer pra ele, tem coisa na vida que a gente morre de vergonha que alguém descubra que a gente fez, né? Sim. Tem coisa assim que a gente esconde. E uma das minhas vergonhas é alguém descobrir, agora eu tô contando, que eu li o livro desse homem, eu gastei meu dinheiro comprando o livro desse homem e hoje eu tenho que conviver com essa vergonha. Não, isso, e hoje, mas você tirou alguma coisa de bom do livro dele, assim, ou hoje você descobriu que era tudo furada? Tudo furada. Ai, meu Deus, era tudo bobagem, né? É bobagem, pior não é isso. A minha vergonha é contar na faculdade que eu lia Augusto Cury, entendeu? E eu acho que... Aí eu fico pensando, meu Deus, quem realmente conhecia ele, porque eu não conhecia a pessoa, falava assim, nossa, essa aí é uma louca, uma lunática. Ai, que vergonha. Agora não tem jeito. Agora já foi. Mas tá bom, olha, a gente tem... Olha, eu sempre digo aqui o seguinte, ó. Que a gente tem que se arrepender, não do que a gente fez, mas sim daquilo que a gente não teve coragem de consertar. Eu tive muita coragem, né? Então, quando a gente conserta algo, é isso que tá certo, né? A gente errar, todo mundo erra. O problema é a gente ser covarde de não consertar. Consertou, tá tudo certo. E não admitir que errou, né? Exatamente. Eu admito, ainda peço perdão em público, porque
Que decepção. Não, mas é normal. Às vezes essas coisas pegam a gente numa hora de fragilidade, né? A gente se agarra às vezes em pedra pra tentar boiar, né? Mas a gente se agarra em qualquer coisa, mas a gente erra, mas depois a gente cai na real. Tem uma hora que tudo vem à tona, né? Mas agora eu tô mostrando esse cara aqui, eu nunca imaginei que esse cara era tão, assim, ele teve coragem de falar esse monte de asneira aí na CNN. Eu espero que isso já acabe com a candidatura dele, né? Ele falou nada com ninguém, né? Que eu não entendi nada. Como meu amigo fala, não parece com nada e não lembra ninguém, né? Exatamente, gostei, vou usar essa também. Exatamente. Ai, Victor, é isso. Foi um prazer muito imenso falar contigo, tá bom? Obrigado, querida. Um beijo. De onde você fala? Beijo. Eu falo de São Paulo mesmo. Ah, de São Paulo, ótimo. Tá na capital? Não, eu tô perto, você não vai conhecer, mas eu tô perto de Itapecerica da Serra. Conheço, claro que conheço. Então... Eu tô no interior de São Paulo aqui também, mas não tô tão perto assim, mas eu conheço essa área aí. Tá bom, querido? Eu vi o dia que você foi limpar o sítio até de noite, carreguei. Nossa, eu senti o seu cansaço. Nossa, você viu aquele vídeo deu tirando aquelas pedras lá? Meu Deus do céu. As folhas, eu fiquei olhando e falei, gente, eu tô sentindo o cansaço do Victor. Eu fiquei arrebentado no outro dia, minhas costas, tudo, fiquei arrebentado. Um beijo, querida, obrigado, viu? Prazer falar contigo. Prazer foi meu, obrigado, querida. Beijo, valeu, tchau. Ei, ligações boas, muito bom. Essa live é diferenciada, né? A gente bate papo, dá risada, vai, vê os loucos, aí combate os loucos, aí conversa. Bom, gente, olha, a Eurídice, querida, ela fala assim, parabéns, uhul, rumo aos 500 mil inscritos, se Deus quiser, querida. Vamos seguir seguindo. Eu tava falando aqui, gente, que um cara que eu acho que vai pautar bem, e a gente precisa de um cara que nem ele, tá? É o Thiago dos Reis, tá? Eu já falei aqui algumas vezes que o meu modo de fazer as coisas não é igual ao do Thiago dos Reis, tá? Só que o Thiago dos Reis, ele tem um dom de pautar os caras e ele consegue fazer, né, umas conjecturas boas, né? Ele também consegue, ele tem uns contatos dele, né? E ele consegue trabalhar naquele âmbito ali da especulação sem passar do limite, assim, eu acho muito legal. Não é o meu estilo, mas o estilo dele, tá? Eu acho que vai agregar muito na política. Eu acho que ele tem que ir lá, tá? Pra pautar esses caras, deixar esses caras atordoados. Eu vou votar, tá? Provavelmente no Thiago dos Reis. Eu não sei se o Thiago dos Reis virá pra São Paulo, porque parece que ele tá ainda fora do Brasil, mas eu espero que eu tenha a oportunidade de entrevistar pessoalmente o Thiago dos Reis aqui, né? E eu queria muito a ajuda de vocês, de hoje em diante, a conseguir pessoas para eu entrevistar aqui, porque já tá pronto o podcast, é só a gente começar. Então, quem puder me ajudar, tá, a trazer políticos aqui, porque eu não tenho contato das pessoas. Quem puder me ajudar, eu agradeço demais, tá? Vamos continuar aqui, bora. As mulheres sofrem com a violência dos seus parceiros que usam de misoginia, agressividade, chantagem, comparação, tom de voz controlador e agressivo para que elas se submetam a um cárcere privado. Isso não pode acontecer. No Brasil é muito tolerante. Tá? Mas o senhor acredita que o veto, então, do presidente tem que ser derrubado ou mantido? Eu acho que nós devemos ter a dosimetria com casos mais brandos, que não há crimes contra a vida, não há crimes violentos. Isso realmente deveria haver. Mas, um atenuante, mas contra crimes com alta periculosidade ou alta violência, jamais nós deveríamos ter tal concessão. Matheus. Eu queria trazer o assunto um pouco para o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, saber do senhor o que o senhor acha em relação aos ministros mencionados no caso do Banco Master, o que o senhor acha que deve ser feito em relação a eles, ou se, na verdade, ali nada deve ser feito e não há nenhuma irregularidade. E segundo... Olha, o José Epifânio, ele tem um problema com travestis e mulheres trans, tá? Eu não sei o que está acontecendo, tá? Ô José Epifânio, tu tá sendo enrabado por alguém e tu tá com problema com isso? Porque, cara, eu não tô entendendo, velho. Qual é o teu problema, velho? Você é um cara muito homofóbico. Você é um cara homofóbico.
provavelmente tu é passivo e tu tá reclamando aí, é muito grande o negócio do cara, o que que é? O teu baixo aí? Cara, para de falar dos outros, mano. Fica na tua, brother. Para de ser homofóbico, velho. Porra, você é chato, mano. Cara, tu é um puta do mancha-rola, velho. Tu é chato, cara. Tu não entendeu a parada ainda? Mano, que cara chato. Para de falar nisso, cara. Tu só pensa nisso o dia inteiro. De 10 frases que tu coloca aqui, 11 é sobre órgão sexual masculino, mano. Tu é um puta do mancha-rola do cacete. Ô, mano, para com isso, velho. Porra. Aí ele fala que, não pode falar de gay, que panchorra se irrita. Mano, eu não tô irritado de falar em gay, porque eu não tenho nenhum preconceito. Eu defendo aqui a comunidade LGBTQIA+, descaradamente, eu defendo. Eu tô irritado com você falando de pinto toda hora, mano. Tu só fala de pinto, velho. É o dia inteiro falando de pinto, mano. Você é chato, brother. Porra, mano, para de falar nisso. Porra, tu fica falando de pinto. Porra, para, velho. Tá chato já, mano. Ninguém mais aguenta você falando de pinto aqui. Porra. Se o senhor defende mandato, idade mínima, qual o formato de Supremo Tribunal Federal? Se o senhor defende algum tipo de reforma ou se acha que deve continuar como está? Matheus, minha posição é clara. É clara. Tem de ser o fim da vitaliciedade. Não tem de ter ministro com mandato ad eterno. Ministros com 8 anos, no máximo 10 anos. Meu Deus do céu, o cara é muito burro, gente. Tu imagina um ministro do Supremo com 8 anos de mandato. 8 anos de mandato. Ministro do Supremo. Como é que a gente vai ter a segurança jurídica de um Supremo Tribunal Federal que muda de 8 em 8 anos? Cara, esse cara é totalmente maluco, ele não entende nada. Ele é um dos caras mais ignorantes que eu já vi na vida, mano. Tu imagina um Supremo Tribunal Federal com um mandato de 8 anos. O cara é louco, o cara é totalmente maluco. Ele não tem a mínima noção de nada. Zero. Ele não entende a importância da vitaliciedade de um mandato de um ministro do Supremo. É justamente para ter segurança jurídica e para eles poderem atuar sem pressão. O cara é burro. Mano. E 2/3 deveria ser da carreira da magistratura. Ai, meu Deus do céu! O que tem a ver a carreira da magistratura? Tu tem que dar preferência pra carreira da magistratura. Deixa eu te explicar uma coisa, ignorante. Só a primeira coisa que você tem que entender, o Augusto Cury, você é um dos caras mais ignorantes que eu já vi dar uma entrevista, tá? Você é péssimo. Deixa eu te explicar uma coisa. Pra pessoa se tornar juiz, presta atenção, pra pessoa se tornar juiz, ela não tem que fazer um concurso só. Ela tem que trabalhar como advogado. Se ela não trabalhar, não tiver experiência em processos, se ela não trabalhar, pelo menos, se não me engano, em 10 processos, tantos, tem um número certo lá, se ela não tiver trabalhado como advogado, ela nem pode prestar o concurso. Sabe por quê, ignorante? Porque advogado, Ministério Público e juiz estão na mesma linha. O juiz não é mais do que o advogado não é mais do que o juiz, e o Ministério Público, o representante do Ministério Público, não é mais que o juiz e não é mais que o advogado. É todo mundo igual à justiça. A única diferença do juiz é que ele administra a sessão. Mas não existe hierarquia dentro de um tribunal. O que existe é o respeito das partes, mas não hierarquia. Então um juiz de carreira, ele só tem uma coisa de diferente do advogado e do Ministério Público. Ele fez um concurso para juiz. Só.
O advogado, ele tem o mesmo conhecimento, ou o advogado tem até mais conhecimento que o juiz, porque o advogado tem que estar ali todo dia na atividade, pegando vários casos diferentes e tal, e o juiz está lá na dele, sempre ali, né? Tá ali na comarca, já começa a ficar meio, dono da comarca, o advogado tá se virando. E o advogado, ele não se restringe a um, como se diz, ali a um salário de juiz. O advogado, ele preferiu, fala assim, não, eu quero ganhar mais do que um juiz. Simplesmente isso. Eu quero ser um advogado, quero ser livre. Eu não quero estar preso ali numa comarca. Acabou. Não tem diferença nenhuma. Então esse negócio de juiz de carreira tinha que ser ministro do Supremo, não tem nada a ver. É uma coisa totalmente maluca, não tem sentido, você nem consegue explicar por quê. Juiz de carreira não tem mais conhecimento que um advogado. Não tem absolutamente nada a ver. 2 ou 3 do Ministério Público, um advogado. E quem os escolhe? Não mais. Por que um advogado ignorante? Por que um advogado? Tá falando bosta. Ele não conhece nem a lei lá do 5º Constitucional. Que advogado tem direito lá, numa lista sextupla, a OAB define lá, ou sei lá do que dos advogados, e coloca eles para um cargo em colegiado. Já existe isso. Deixa eu ligar a câmera aqui que parou, peraí. Olha, gente, assim, eu tô assustado com a ignorância de um cara igual esse, que quer ser candidato a presidente e começa a falar coisas e a, tipo assim, imaginar bobagens que ele tá tirando da cabeça agora, no improviso, ele não sabe nada. Mas o presidente, que é os O Brasil, gente, tem um fetiche, tá? O Brasil, ele tem as pessoas têm um fetiche de funcionário público que acham que funcionário público é um cara de outro planeta porque passou num concurso. Gente, quem passou no concurso é porque optou por ter uma carreira, vamos dizer assim, que não vai ter nem altos nem baixos. Ele optou por ficar naquela ali, vai subindo, ele já sabe até o final da vida o que vai acontecer. E o cara que não optou por ser funcionário público é aquele cara que vislumbra algo mais. É o cara que quer crescer, ou o cara que quer ter liberdade somente. O cara quer fazer o horário dele, o cara quer... É só isso a diferença. Gente, qualquer pessoa que estude passa no concurso. É só estudar. Concurso não tem absolutamente nada a ver com conhecimento. Gente, concurso é uma prova. Conhecimento é outra coisa. Conhecimento, ele é sempre adquirido. Não para. Tem gente que passa no concurso e nunca mais lê um livro. Tem juiz que passa em concurso de juiz e o cara ainda tá lendo, o cara tem o mesmo livro, ele tem o mesmo vade-mecum de 10 anos atrás, nem tem as atualizações. Tem juiz dando decisão de primeira instância sem nem saber qual é a jurisprudência. O cara deve estar usando livro comentado de 10 anos que já mudou tudo. Eu já ouvi ex-juiz, falar em formação de quadrilha. Nem existe mais esse crime. O crime é associação criminosa, já mudou. Tá cheio de advogado falando formação de quadrilha. Não existe mais formação de quadrilha. Isso não existe faz muitos anos já. Gente, tá cheio de gente desatualizada. Concurso não faz de ninguém melhor. Acabou. Escolhe suas próprias classes. No caso do Ministério Público, a classe dos promotores, no caso dos juízes.
deveria ser a AJUF, Associação de Juízes Federais, ou a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, que eu já tive a oportunidade de várias vezes dar treinamento gratuitamente, e no caso do advogado, a OAB. Porque, veja bem, o ministro entra com 40 anos, ele sai com 75. Gente, ele não entendeu ainda. O cara, já existe tudo isso que você falou de pessoas da OAB serem indicadas, pessoas do Ministério Público, isso já existe. Você é ignorante. Só que isso existe para os tribunais superiores. Isso já existe. Tudo isso que tu falou já existe, que é o 5º constitucional. Tem cara do Ministério Público, cara da OAB. Isso já existe, as listas sêxtuplas. Isso já existe. Você é ignorante. Tu tá achando que tu tá inovando. O bagulho já existe desde que o mundo é mundo. Agora, o STF, o Supremo, ele é um poder. Ele tem que ser escolhido pelos poderes. Então o STF, ele não pode participar do 5º constitucional, o STF não pode participar de escolhas de funcionário público, não é assim que funciona. O STF é um poder, e todo poder, ele tem que vir diretamente ou indiretamente pelo voto. O STF, a escolha de um ministro do STF tem mais voto que o próprio candidato eleito. O presidente da República, que teve a maioria da votação direta do país, ele indica. E quem aprova é o Senado Federal, que são 81 senadores eleitos pelo voto direto. Igual presidente em cada estado. Você não está entendendo que a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal é uma escolha feita pelo povo. O próprio povo é que colocou o ministro do Supremo lá. Você não entendeu isso? Porque quando uma pessoa vota no Lula ou vota no Bolsonaro, ele vota já sabendo que esse presidente vai indicar um ministro do Supremo. Quando a pessoa vota num senador, ela vota sabendo que esse senador participará da escolha de um ministro do Supremo. Então, quem indica e quem escolhe, quem aprova o ministro do Supremo é justamente o povo. Cara, vocês são muito burros, gente. É impressionante. Tanto os bolsonaristas quanto esse cara aqui estão dando um show de burrice. 35 anos, como é que pode isso? Qualquer mandato eletivo não deveria ultrapassar 8 anos, como os senadores. E eu até defendo, em um plebiscito, se a população não deveria eleger, de acordo com qualificações técnicas, ter mestrado, doutorado, livros jurídicos, livros que revelam notável saber jurídico. E, na minha opinião, sou claro também, deveria ser o fim da espetacularidade do voto. Como é que é? Para ser ministro do Supremo, precisa ter um monte de livros escritos? Então o Supremo hoje está maravilhoso. Se for por conta de livro escrito, Alexandre de Moraes tem o best-seller do direito constitucional. O Alexandre de Moraes é o cara mais respeitado em todas as universidades de direito do país. Toda universidade de direito e todo estudante de direito tem que se guiar pelo livro do Alexandre de Moraes, tá? Pelo Alexandre de Moraes, que é Direito Constitucional do Alexandre de Moraes. E o outro livro que muita gente seguia, que também é um best-seller, é o livro de Direito Constitucional Esquematizado do Pedro Lenza. São os dois. Basicamente esses dois. São os que mais os estudantes de direito leem e seguiam. Os professores mesmo seguiam por estes. O Gilmar Mendes, nem se fala, né? O Gilmar Mendes é o intelectual do direito. Não dá nem pra falar do cara, vai falar o quê? Aí nós temos outro. Se for por causa disso, até o Temer mesmo. O Temer, o Temer já formou várias teorias, né? Quando a gente fala como se fala? Jurisprudência e a doutrina. Tem muita doutrina que é do Temer.
O próprio, como se diz o nome dele lá, o que era advogado do Lula, o Zanin. O Zanin tem um best-seller sobre lawfare. Ele que iniciou a discussão sobre lawfare no Brasil. Eu tô lendo o livro dele, inclusive. Livro maravilhoso sobre lawfare. Porra, tipo, o que esse cara tá falando, gente? Agora, tu acha o quê? Que tu quer ser presidente com o livro de autoajuda de Pablo Marçal? O que tu fez na tua vida inteira é livro de autoajuda de Pablo Marçal? Pra enganar pobre? Porque quando você está falando para uma plateia e televisionado, o nível de estresse, o nível de abertura de arquivos mentais pode fazer com que você não tenha plena liberdade para... Hã? A nossa justiça, ela é diferenciada no mundo inteiro porque juiz não pode dar votinho nas escuras. A nossa justiça é totalmente aberta. Isso é maravilhoso. Não se pode alegar desconhecimento da lei no Brasil, justamente até porque a gente conhece até a jurisprudência, a gente conhece como os juízes pensam. Isso é maravilhoso. Se um juiz tem medo de proferir a sua decisão, ou se um colegiado tem medo de proferir um acórdão em público, é porque alguma coisa tem de errado. O que tem mais legal na nossa justiça é que a gente pode entender, estudar o debate televisionado. Não tem coisa mais maravilhosa que isso. Isso é lindo. Eu discordo de todo jurista que fala que não deveria ser televisionado. Para mim, assistir o Supremo debater um assunto é simplesmente assim apaixonante. É maravilhoso. A falar e se expressar. Então, deve haver transmissão? Sim, mas não transmissão ao vivo, as partes de... Meu Deus, que bobagem, gente, que bobagem, que absurdo. Gente, esse é um dos caras mais malucos. Cara, esse cara aqui é pior que aquele Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é pior. Como que é o nome daquele cara lá, o Glória a Deus? É porque coisa ridícula eu não decoro o nome. Como que é o nome do cara lá? O Glória a Deus. Como que é o nome daquele cara lá? Eu até agora acho esse aqui pior que o Renan Santos. Ele é pior, porque o Renan Santos, ele tem mais conhecimento do que esse aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é pior que o Glória a Deus e ele é pior que o Renan Santos, o Daciolo. Ele é pior que o Cabo Daciolo. Não tá rolando o áudio aí? Parou o áudio? Parou o áudio dele aí? Parou o áudio, não parou o áudio dele aí pra vocês? O áudio dele tá funcionando aí? Não, né? Parece que deu um pau aqui no negócio. Travou, né? Pera aí, deixa eu... Já tava travado antes, vocês não me avisaram? Pera aí, gente, deixa eu colocar de novo aqui pra ver se funciona. Calma aí. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. Alô? Eu parei também? Eu tô travado também, gente? Não, né? Eu não, né? Eu não tô travado, né? Ah, tá. Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui pra ver se atualiza. Calma aí. Pera aí. Vamos lá, então. Bora. Vamos ver se agora vai. Né? Só se saiba o resultado final. Eu proponho claramente, o voto deveria ser mais secreto. O Brasil tem uma espetacularidade. Olha, eu não concordo. Isso não é o pleno exercício de um pilar da democracia, que é o judiciário. Gente, ele acha que o voto dos ministros tem que ser secreto. Gente, ele acha que a justiça tem que ser secreta. Não. Bota uma camisa de força nisso aí. Tem algum psiquiatra pra atender ele? Alguém é psiquiatra aí na live, gente? Liga pra esse cara aqui. Pelo amor de Deus. Tem algum psiquiatra pra atender ele?
Os Estados Unidos, ele julga 60 processos por ano. Sabe? Esquece os Estados Unidos! Lá eles não têm lei! Lá eles estão em guerra, ignorante! Esquece! Estados Unidos não é exemplo de nada! Estados Unidos tem um psicopata no poder e a justiça não faz nada! Fica quietinho! Shhh, shhh. Gosta dos Estados Unidos? Vai morar lá! Vai pra lá! Porra! Quantos, Débora, processos foram jogados em 2025? 112 mil. Se você dividir por 11 ministros, dá 400... você dá 10 mil julgamentos por ano. Quase 40 processos por dia. Não tem nem tempo de ler esses processos. Então nós temos que... Não tem tempo de ler os processos. Ô cara, tu acha que o ministro trabalha sozinho? Ele é muito ignorante, gente. Ele acha que o ministro trabalha sozinho. Tem vários juízes juntos. Os juízes agilizam vários processos, tem jurisprudências, entendimentos. E depois tem a última verificação do ministro. O ministro já passa as jurisprudências, já passa a doutrina. O ministro trabalha com uma equipe que já conhece ele, que já sabe que modo que ele pensa. O ministro, ele tem uma capacidade imensa de entender sobre um assunto. Eles tanto entendem os processos que você verifica o tamanho das discussões que eles têm, de detalhes dos processos lá no plenário. É isso que mostra como esses caras trabalham muito e ganham pouco. Na minha opinião, ministro do Supremo ganha pouco. O ministro do Supremo ganhando 40 conto? Tá certo isso? Os ministros do Supremo, naqueles debates absurdos que eles têm lá, dá pra perceber que o cara conhece cada página do processo. E o cara aqui tá falando que eles não leem os processos. Cara, que absurdo, mano. Reorganizar a sociedade para deixar de ser um país judicialista, que qualquer coisa você entra com um processo, deveria ter câmaras e mais câmaras de solução pacífica de conflitos, deveria chegar os mais importantes que estão ligados. Deixa eu atender o Bira aqui, gente. Oi, Bira, querido. Oi, Vitor. Rapidinho. Primeiro, dar os parabéns aí pelos 100 mil K. Obrigado, querido. Eu acho que isso aí vai ser uma virada. O teu canal realmente vai entrar numa nova fase agora. Se Deus quiser. E estamos todos nós aqui torcendo por isso. Agradeço. É importante destacar nesses 100 mil likes, nesses 100 mil seguidores, o seguinte... Eu comecei a seguir teu canal porque você mostrou um ângulo dos processos que ninguém mostrou. No início, você lembra? Teve até uns 2 ou 3 que tentaram te copiar, mas não conseguiram segurar a bucha, né? Exatamente. E eu acho que, assim, você mostrou um lado tão inédito, tão diferenciado, que eu lembro que teve em algumas lives que você até comentou que os parentes dos presos ligavam te agradecendo porque nem eles sabiam do que estava acontecendo. Porque assim, os parentes dos presos me ligavam e falavam assim, Vitor, o advogado não me dá acesso ao processo, eu não sei como entrar, eu não sei como participar do processo, eu não sei como ver, e eu tô vendo que você tem acesso a tudo, porque eu sabia como entrar lá, eu tenho esse conhecimento. Então eles me perguntavam sobre o processo e eu mandava pra eles algumas coisas lá e eles gostavam. Pra você ver como é importante você ter clareza nos processos, justamente para que as pessoas não sejam enganadas, né? Exatamente. E agora mesmo você comentou aí desse bobão que está falando aí, e você falou, você ensina, não comentando, você ensina para esses caras, mas para a gente que está assistindo também, a quantidade de informações que você passa sobre o funcionamento dos tribunais, do STF e de alguns aspectos jurídicos, olha, comentando sobre o que alguém falou, o gerente lá da tua conta lá no YouTube falou, mas como que você não oferece, como que eu não ofereço nenhum conteúdo exclusivo, né? Porque você oferece tudo nas suas lives. A tua live é exatamente isso. É difícil ver uma live. É difícil não. Eu não acho que tem uma live sua
que a gente não aprenda alguma coisa. Legal, obrigado, querido. Cada dia a gente aprende mais e realmente eu vou ser sincero com você. Eu tenho orgulho de ser seu seguidor. Oh, querido, caramba, obrigado. Um cara que passa muito conhecimento. Você não tem freio, entendeu? E é incrível como às vezes você é alterado, você não perde a coerência. Eu acho curioso isso, você está super alterado e você continua coerente. Eu fico alterado, cara, eu fico alterado pela, assim, sabe, como esses caras conseguem chegar nisso aí, cara, é indignação, sabe, eu fico alterado, mas é de indignação, porque por que a gente tá aqui olhando um cara desse na CNN? Exatamente. Olha, eu posso dizer o seguinte, eu tenho alguns conhecimentos que a maioria dessas entrevistas, elas são compradas, tá? Com certeza, é o que me parece, né? Eu já tive cliente que já entrou numa dessa. Não era coisa política, mas era de empresa, né? Empresário e tal. Então, isso é meio comum. Mas olha, quero renovar aí os parabéns. Obrigado, querido. Estou muito feliz aí com a sua apresentação e quando você dá teus berros, aí, teus gritos, eu até acho bom que eu falo, eu não consigo ser assim, mas aí eu vejo, esse cara me representa. Eu acho legal isso. Eu te agradeço muito, Bira, você é um cara que sempre me incentivou muito aqui, sempre me ajudou muito. E eu também sou muito agradecido por toda a tua ajuda. E você sabe que eu nunca vou dizer que isso aqui que a gente conquistou é meu. Isso aqui é nosso, tá, querido? E eu te agradeço muito por estar sempre presente aqui. Mas o dono da ideia de transmitir, creio até que você deve ter sido por intuição, mas você descobriu um jeito que combinou muito com o teu jeito de ser, né? Eu só fiz o que eu acho que tem que ser feito. Não teve nada montado, né, cara? Eu só faço. Eu vou indo. Tanto que você viu, você se sentiu obrigado até a voltar a estudar direito. Eu acho que é... Eu sempre tô tentando melhorar, né? E, assim, por mais que eu estude o direito já há alguns anos sozinho, eu sei que a universidade, ela te dá uma visão diferente. Eu sei que tem coisas lá que você só vai aprender lá com o professor ali no tete-a-tete, né? Porque eu já sou formado em comunicação. E eu sei que eu não conseguiria ser... eu não teria muita noção da comunicação se não fosse a minha faculdade. E eu dou valor para isso. E eu, hoje, cursando a Universidade de Direito... Eu tive certeza disso, porque na aula eu tô tirando muitas dúvidas e eu tô aprendendo muita coisa, até mesmo de filosofia que eu não lembrava mais, filosofia ligada ao direito, que eu não tinha lido, e hoje eu tô lendo e tá sendo maravilhoso. Então eu tive essa intuição e tá certo, sabe? Eu precisava crescer, até no direito mesmo, não adianta estudar sozinho. Lá eu tô crescendo mais. Não, e você, às vezes você dá uns cortes Tramontina muito bons. Você falou, não sei se foi ontem, você falou que todo jornalista deveria ao menos fazer um estágio em direito. E eu vendo até jornalistas que eu admiro. Falando bobagem, né? Tipo Leandro Demor, que o cara não tem conhecimento. E no que eu me baseio isso? Eu também sou fã do Reinaldo Azevedo. Cara, ele é um cara assim, estudioso. Ele podia ser ministro do STF tranquilo. Então, ele tem conhecimento porque o sócio dele é um dos advogados mais conhecidos do Brasil, né? E é ele que dá umas aulas para ele. Ele conversa bem. E eu acho assim, ele sempre fala, olha, eu sei do processo porque eu li o processo inteiro. E você não fala assim, eu li, você mostra o processo inteiro. Exatamente. Então você compartilha com a gente. Isso que eu achei assim, para mim é o grande... Eu não falo que li, né? Eu mostro, né? Você mostra. Bom, já estou entrando na fase do então um abração para você e parabéns de novo. Obrigado, querido. Um grande abraço. Valeu. Te agradeço muito. Obrigado. Tchau. Gostoso, gente. O Bira, cara muito bacana aí, sempre tem ajudado muito. E ele foi um dos caras que mais incentivou a gente chegar nos 100 mil aí. Ele fez uma festa aí o dia inteiro. Vamos lá. Bora. Aquilo que fere a Constituição
E deveria, sem dúvida nenhuma, ser voto secreto sem essa espetacularização. Certo, então daí o senhor... Né, gente, a Karina Ribeiro, querida, ela falou assim, meu marido aqui, atentíssimo, que o seu canal foi largado em 5 novos inscritos. Não entendi. Não entendi, querida. Que tem aqui, ó, tem 100.038. Não entendi direito. Que a gente cresceu 5, é isso? Então a gente cresceu 5, é isso? Porque tava em 100.033, né? Aí atualizou, foi para 100.038. Eu acho que foi isso, né, que ele quis dizer. Um grande beijo aí. Manda um beijo pro maridão, Karina. Obrigado. Vamos lá. De alguns casos, então, os ministros do Supremo, a população não conhecer como cada um votou especificamente em alguns assuntos. E aí a gente já tá... gente, putz, vocês também é fogo, né? Agora que eu entendi que o canal foi alargado. Entendi, agora que eu peguei. Eu sou devagar para essas segundas intenções aí, eu sou meio devagar. Agora que eu entendi que o canal alargou, entendi. Tá, entendi agora. Agora entendi. Entendi a segunda intenção agora. Que eu tô com o canal foi alargado em 5, entendi. Tá. Vocês são foda, hein? Porra. Vocês levam tudo por trás, né? Vocês são assim, né? Vocês levam tudo por trás, né? Caminhando. Em alguns assuntos, sim. Mas, olha, veja bem, para mim, sempre tem que haver transparência, tá? Tem que haver transparência. Na Corte Americana, como eu disse, eles julgam 60 processos e eles têm uma descrição muito grande. Eles não são estrelas no teatro social. No Brasil, sim. No Brasil, infelizmente, não que eles queiram isso, mas o próprio funcionamento da corte gerou essa espetacularização. Mas, doutor, em casos importantes para a sociedade, sabe, aí sim deveria se colocar abertamente o voto. Em casos importantes, mas muitos casos que são casos que não têm grande relevância para o teatro social, tá? Tá certo. Aí só para a gente poder avançar com o assunto, já que estamos quase acabando a nossa entrevista, gostaria de saber a sua opinião sobre a mudança na escala de trabalho 6x1. O senhor disse, mencionando aqui a Débora do Batom, né, que um dia da criança sem a mãe tem um impacto ali na saúde mental, né, na vida da criança. Então, queria saber a sua opinião sobre a escala 6x1, assunto que está sendo discutido no Congresso. O Brasil tem muitas leis, tem leis demais. Eu acho que deveria haver um pacto entre os colaboradores e os empresários, para que tenham mais liberdade. Mas já que há leis... Puta, gente, ele é da teoria que tem que ter um pacto entre empregador e empregado, como se eles fossem falar na mesma... Ai, meu Deus, nossa, maravilhosa definiu o cara. Ele é uma metralhadora de merda. Gente, ele é do tipinho que não. O trabalhador tem que ter liberdade. Qual é a liberdade do trabalhador? É ficar subordinado ao empregador. É não ter piso nenhum. É assim, não, os dois vão combinar. O combinado é o quê? O empregador falar, eu só vou te pagar isso aqui. E o empregado falar, não dá não, então não dá, foda-se. Eu vou arrumar um outro pra explorar. Tipo, cara, é muito bizarro, gente, é muito bizarro. E que há leis pra tudo, e há até excesso de leis. A escala 6x1 atende à necessidade dos empresários, porque está faltando mão de obra. Mas a escala 5x2... Tá faltando mão de obra, gente. Tá faltando mão de obra. Tá faltando mão de obra escrava, né, querido? O empregador quer pagar menos do que o Bolsa Família paga. Vai faltar mão de obra mesmo, né? Porque ninguém é idiota de ser escravizado mais, né? Acabou, né? Cara, mano, é inacreditável, cara. Atende a necessidade dos colaboradores, porque tem que ter tempo para os seus filhos, tem que se relacionar, porque hoje em dia crianças e adolescentes e pais estão intoxicados digitalmente
E o digital pode dar uma dependência nos níveis da cocaína. Se as pessoas não tiverem tempo, e tempo com qualidade com seus filhos, você não tem a formação da personalidade adequada. Se não tem a formação da personalidade adequada, você não tem a formação de líderes. Cara, assim, eu nunca vi. Ele tá no mesmo nível de enrolação do Tarcísio de Freitas. Mesmo nível. Eles são profissionais em falar nada por muito tempo. O cara só enrola, não fala nada com nada. Tudo aleatório, tudo genérico. Você não tem famílias saudáveis, uma sociedade saudável. Então, Débora, nós temos que ver muito bem. Em casos, eu acho que há muitos casos que a escala poderia ser relacionada. Gente, o José Epifânio falou assim: sou engenheiro, sou intelectual de verdade. Desde quando engenheiro é intelectual? Desde quando? Engenheiro é um técnico. Tu sabe o que é ser intelectual? Que tipo de coisa tu sabe além de matemática? Nada. Dá pra ver aqui. Intelectualidade não é, ser engenheiro não é sinônimo de intelectualidade. A gente tem aí pra comprovar o tal do engenheiro Léo, que é um dos caras mais imbecil que tem na internet, engenheiro Léo. Desde quando engenheiro é intelectual? Eu não sei de onde ele tirou isso. Relaxada, sem dúvida nenhuma, para atender a necessidade dos trabalhadores. Mas em alguns casos vitais, deveria haver um pacto entre os empresários e os colaboradores para que essa... É um pacto de escravidão. Eu te escravizo e você é escravizado. É o pacto que tem. Por que será que tem lei trabalhista? Por que será? O Daniel Teixeira falou assim, ó, tá faltando escravo, mas tem gente providenciando. Exatamente, Daniel. Exato. Os caras aí já estão se articulando, né, para providenciar, né? Escala 6 por 1 pudesse ser efetivada. Tá certo. Olha, quero agradecer imensamente. Gente, uma das entrevistas mais insanas que eu já passei aqui, tá? Esse Augusto Cury é um dos caras mais ignorantes que eu já vi. Augusto Cury, você tá convidado para vir aqui no meu programa para falar as mesmas merdas para eu desmentir na sua cara, tá? Você tem um espaço aqui do programa para você poder desenvolver os teus pensamentos, porque eu vou tentar que você explique de verdade o que você falou. Porque tudo que você falou aí na CNN, a CNN é um canal de bosta, tá? Que ninguém pergunta nada, é um canal chapa branca que deixa você falar todas as merdas e foda-se. Não perguntaram nada. Parabéns pelo trabalho que vocês não fizeram, jornalistas da CNN. Parabéns. Se a intenção era não trabalhar, vocês fizeram isso de modo perfeito. Tá? Perfeito. Deixaram com que a população perdesse aí 40 minutos de vida, né? De vida, escutando esse monte de asneira que a gente ouviu aqui. É muito bizarro, gente. É muito bizarro.